Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Os Salmos foram escritos durante o período correspondente ao Antigo Testamento. Portanto, eles foram escritos, a princípio, endereçados aos observadores do judaísmo. Contudo, o Deus dos israelitas é o mesmo Deus cristão. Dito isso, vamos analisar o Salmo com ênfase à luz do cristianismo. O que vem a significar a expressão bem-aventurado? Quem são os ímpios? O que são os justos? E o que seria a congregação dos justos? A expressão bem-aventurado é usada neste salmo para enfatizar um estado maior de alegria ou felicidade. O ímpio é aquela pessoa que não tem compaixão, é insensível. É, portanto, aquela pessoa que toma suas decisões impiedosamente. Do ponto de vista judicial, os justos são aqueles que foram considerados justificados, quer dizer, inocentados. Aqui no Salmo, a congregação dos justos diz respeito à reunião das pessoas que foram inocentadas por um tribunal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Um estado maior de alegria ou felicidade. Um sinônimo interessante seria afortunado, como se apontasse para um clímax, um momento culminante onde a pessoa iria se deparar com algo extraordinário ou extremamente valioso. Olho por olho, dente por dente. Mateus 5,38. O ímpio é impiedoso e implacável com os outros. Agir em conformidade com conselhos dessa natureza é um equívoco. Portanto, o ímpio não tem compaixão. Ao contrário disso, aquele que tem compaixão é o mesmo que ser misericordioso. E nos ensinou Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. Nesse caso, o contrário de uma pessoa ímpia seria uma pessoa misericordiosa. Nem se detém no caminho dos pecadores. Deter-se é parar de avançar. Como está escrito, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Portanto, o caminho dos pecadores pode se tornar um obstáculo que impede o avanço daqueles que almejam alcançar a vida eterna. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que fala coisas maliciosas, fala com desprezo, procura ridicularizar outras pessoas e coisas desse tipo. O próprio Jesus foi escarnecido. Como está escrito,
Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 31. Portanto, evitar se associar a pessoas zombadoras é o conselho de Deus. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei é a expressão da vontade de Deus que veio através de Moisés. Na antiga aliança, a salvação estava restrita aos judeus, como podemos constatar em João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O judaísmo, através da lei de Moisés, era o caminho para se alcançar a salvação. Mas um novo caminho foi constituído por Deus para que todas as demais nações também pudessem alcançar a salvação. Jesus Cristo. Como está escrito, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não somente a lei, mas os salmos e os textos dos profetas apontavam para esse novo caminho. Em Lucas capítulo 24, versículo 44, encontramos: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Portanto, dessas três partes, formava-se a vontade de Deus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus não veio abolir a lei. Cumprir a vontade de Deus é a essência para a salvação no Novo Testamento. Como está escrito, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A lei, escrita por Deus em pedras na antiga aliança, agora na nova aliança, foi escrita no coração do ser humano, como escreveu o profeta. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Portanto, para aquele que observa o Novo Testamento de Jesus Cristo, entenda: aquele que faz a vontade de Deus Pai, cumpre a lei. Então, analisando estes dois primeiros versículos, o cristão deve, primeiro, ponderar sobre o conselho dos ímpios, caso este esteja contradizendo a vontade do Pai. Segundo, deve evitar perder tempo acompanhando o caminho dos pecadores. E terceiro, deve evitar se juntar às pessoas escarnecedoras para zombar de alguém. Ao contrário disso, o cristão deve buscar entender a vontade de Deus. Como está escrito: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Continuando. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma analogia é apresentada para o melhor entendimento dos ouvintes. Assim como a presença da água do riacho garante à árvore uma folhagem firme e os frutos no tempo apropriado, assim a pessoa, na presença do Espírito Santo, se mantém firme e no tempo apropriado produzirá os frutos esperados por Deus. Encontramos escrito em Marcos capítulo 1, versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A água do rio era o símbolo do batismo por meio do Espírito Santo que viria posteriormente por meio de Jesus Cristo, como está escrito, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade não pode ser entendido como sinônimo de ganhar dinheiro, tão somente, como alguns declaram. O próprio Jesus ensinou aos cristãos dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Neste salmo, prosperidade deve ser entendida da seguinte forma: todos os projetos de um cristão que estejam em acordo com a vontade de Deus prosperarão. Não são assim os ímpios. Este trecho do texto está nos dizendo que os ímpios não são como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Ao contrário, são como restos de palhas secas levadas pelo vento. Os ímpios não subsistirão no juízo. Quando vier o julgamento da humanidade no último dia, os ímpios receberão a sentença de Deus. Nem os pecadores na congregação dos justos. No julgamento do último dia, as pessoas que foram inocentadas serão reunidas em um lugar, enquanto que os pecadores estarão separados, como está escrito: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deixe seu comentário ou sua impressão sobre o tema. Inscreva-se no canal, assista a outros vídeos. Até a próxima.